A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos da ETEAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Itajaí, Santa Catarina. Aqui quem vos fala é o pastor Armando Taranto. Satisfação poder ministrar mais uma aula para o curso de nível básico em teologia da disciplina Geografia Bíblica. Então nós vamos dar início, você pode já tomar aí da sua apostilinha, do seu livro, e nós vamos dar início à nossa aula. A geografia bíblica é uma matéria muito importante dentro da teologia, porque é importante o teólogo ele se localizar dentro do tempo e do espaço no momento de fazer as suas interpretações bíblicas, para que ele possa ter também uma compreensão melhor do texto e possa também ter conhecimento de todo o contexto histórico, geográfico, econômico, político no local onde estão acontecendo os fatos, os episódios bíblicos, as histórias bíblicas. A saber que a Bíblia não é um livro de contos de carochinha, né? A palavra de Deus é um livro que contém fatos históricos. A própria história ela comprova a existência das histórias bíblicas. A bem da verdade, nós não precisamos da história para complementar, para dar um aval de credibilidade na Bíblia, na palavra de Deus, porque a própria Bíblia ela se auto confirma, né? É claro que em muitos aspectos alguns episódios bíblicos a gente só vai entender por fé, mas nós temos aí muitos registros bíblicos e alguns historiadores, como Flávio Joséfo, nós temos Eusébio de Cesareia, que vão falar exatamente sobre alguns aspectos da história da igreja e também a história de Israel, no caso de Eusébio de Cesareia. Né? Então nós vamos dar início na nossa disciplina. Essa disciplina ela é composta de 4 capítulos. No primeiro capítulo nós vamos falar sobre o mundo da Bíblia, umas características sobre o crescente fértil, o que é o crescente fértil, qual foi a sua influência e a sua importância para o desenvolvimento dos fatos históricos da historicidade bíblica. Também vamos ver a importância dos rios do crescente fértil, quais eram os rios, os mares também, né, que faziam parte desse crescente fértil, a religião do mundo antigo. Vamos ver também sobre as grandes potências da Bíblia. Vamos falar aqui brevemente sobre o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média, a Pérsia, sobre a Grécia, alguns aspectos de Roma e da fundação da cidade de Roma, uma das cidades muito importantes da história humana. Também falaram dar uma introdução sobre o Império Romano e qual o relacionamento dos judeus com esse Império Romano, e também depois o relacionamento do Império Romano com os cristãos. Eu vou diminuir a minha fotografia aqui para que a gente possa usar do mapinha que nós preparamos, né? Mais importante vocês verem o mapa do que ficar me vendo aí, né? Mas eu vou diminuir, então, e a gente vai então tratar do assunto especificamente. Deixa eu ver aqui se eu... Então, diminuindo. Então, nós vamos falar sobre a extensão do mundo bíblico, certo? Então vamos lá, vamos dar início. O mundo bíblico, meus irmãos, é claro que nessa época, vamos falar a partir da época ali de Abraão, que foi na época dos Sumérios, né? Praticamente 3.000, 2.500 antes de Cristo, até isso, até mais do que isso, né? Mas aproximadamente ali uns 2.500, 3.000 antes de Cristo, nós tínhamos uma civilização que habitava já nessa região, vocês estão vendo aí o cursor, nessa região aqui
mais para o lado, e é exatamente onde hoje fica lá o Irã, o Iraque, né? E então nós temos ali já o berço das civilizações. Quando a Bíblia fala do rio Tigre, rio Eufrates, desde o livro de Gênesis, vocês vão ver que esses mesmos rios Tigre e Eufrates hoje existem, né? Mas nós não sabemos se na época do livro de Gênesis, onde a Bíblia nos fala sobre o Jardim do Éden, se eles eram dessa mesma, tinha essa mesma aparência, se era exatamente dessa mesma forma. Depois que o homem pecou, muita coisa mudou, né? Mas eles vejam que já eram citados no Antigo Testamento. Então, nós vamos falar então sobre esse mundo bíblico, que ele abrange o norte da África todinha aqui, uma parte da Europa, né? Aqui a parte da Palestina, estou passando o cursor, a parte do Irã, do Iraque, né? A parte da Grécia, aqui assim, acima, né? E a parte da Ásia Menor, onde ficam as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vamos dar prosseguimento. Então, primeiramente, vamos falar sobre o crescente fértil. O que é o crescente fértil? Olha, vocês estão vendo aí essa tipo de uma meia-lua amarela, né? Coincidentemente, vocês percebam que esta meia-lua ela abrange, olha só, desde do Egito aqui, onde tem o rio Nilo, né? Aqui é o delta do rio Nilo. Delta porque a letra delta da língua grega maiúscula está no formato de um triângulo, né? Então, quando você lembra de asa delta também, você lembra de um triângulo. Então, aqui está o delta do rio Nilo, é o rio Nilo que vem do sul do Egito, que é chamado de Alto Egito, e a parte do norte é chamada de Baixo Egito, tá? Então, quando você estudar a história, quando ouvir falar de Baixo Egito, essa região aqui é onde tem o delta do Nilo. E a parte do sul, onde fica inclusive hoje, já foi encontrado o Vale dos Reis, onde estão enterrados a maioria dos faraós, né? É essa parte aqui de Tebas, que é chamada de Alto Egito. Tá? Então, veja só, toda essa parte que pega o rio Nilo, o mar Mediterrâneo, que é essa parte azul aqui, mais o rio Tigre e rio Eufrates aqui e rio Tigre, né? Veja que se você fizer um percurso aqui do rio Tigre, Eufrates, mar Mediterrâneo e delta do Nilo, forma uma lua crescente, por isso que é chamada de crescente fértil. Diferentemente de outras regiões, o Egito essa região norte da África aqui, ela é muito desértica, né? Então as pessoas geralmente elas habitavam as margens do rio Nilo. E aqui elas plantavam, elas colhiam, elas criavam seus animais. Não foi diferente na época de José, quando ele estava lá, de Jacó, né? Depois foi para lá também para o Egito. E os 430 anos que Israel passou preso aqui cativo no Egito. Então, toda essa região que abrange o rio Nilo, o mar Mediterrâneo, que é o mar Mediterrâneo, também é chamado de Mar Grande, né? O rio Eufrates e o rio Tigre formam então esse chamado crescente, porque parece uma lua crescente, né? Foi colocado aqui propositadamente o formato de uma lua, vocês estão vendo aí? Então, exatamente o local onde mais tinham as populações, onde era a maior concentração de populações do mundo antigo. Bom, geralmente as pessoas estavam próximas dos rios, claro, pelas facilidades, né, que tinham para pegar da água, aqui, se fosse o caso dos rios, o mar também para fazer os seus comércios, né, para suas navegações, exploração de pesca também. E no caso do Egito aqui era o único lugar que eles poderiam habitar, porque não daria para morar no meio do deserto. Tá? Então aqui está esse crescente fértil. Então todas as vezes que você ouvir falar de crescente fértil é exatamente essa região todinha. E as histórias bíblicas, elas também elas acontecem, por incrível que pareça, também nessa região do crescente fértil, e também depois ela se expande na época do cristianismo para a região da Europa, né? A região da Espanha, da Itália principalmente, tá bom? Então, crescente fértil
é toda essa região aqui banhada por rios e pelo mar Mediterrâneo. Próximo slide, vamos falar sobre as religiões do mundo. Se você fizer um curso de escavações, né? Você for aí aquele filme lá do Caçadores da Arca Perdida, né? Se você fizer um curso de paleografia, arqueologia, você pode não encontrar de repente talheres, você pode não encontrar fragmentos de vaso, você pode não encontrar ossadas, você pode não encontrar armas, mas com certeza quando você encontrar um sítio arqueológico antigo, ainda que você não encontre peças de metal que indique que as pessoas usavam armas, alguma coisa do tipo, ou talheres, ou vasos, com certeza você vai encontrar um vestígio religioso daquele povo. Isso mostra como que a religião ela é marcante na vida do ser humano. Claro, quando eu falo religião, eu estou falando naquele vazio existencial que o homem tem, e nessa busca de preenchimento desse vazio existencial, eles vão procurar saciar essa sede em alguma manifestação sagrada, algum sagrado, né? Infelizmente, a maioria das vezes, essa busca ela é mal direcionada e eles acabam indo para um caminho filosófico ou uma religião que não é aquela que agrada ao Senhor. Então nós vamos ver que todos os povos no mundo, eles de alguma forma, eles têm uma inclinação religiosa. Bom, os estados religiosos tiveram início como comunidades agrícolas que possuem os seus próprios rituais religiosos. Por que a religião é tão forte na formação de um povo, sociologicamente falando? É porque sempre está associado à religião, eles unem a religião a uma divindade, poderes místicos, no sentido de que se praticarem algum tipo de oferta, de oferenda, de sacrifício ou celebrar algum tipo de culto para aquela entidade, eles acreditam que sempre essa entidade está relacionada aos fenômenos da natureza. E esses fenômenos da natureza, de certa forma, eles vão influenciar nas chuvas e nas secas. Todas as vezes que então havia muita chuva, os povos acreditavam que havia alguma ofensa que havia sido feita para uma divindade, para a divindade que eles acreditavam. Se o contrário também fosse verdadeiro, se houvesse um período muito longo de estiagem, de seca, eles também associavam isso ao desagrado dos deuses. Então algum sacrifício precisaria ser feito, alguma coisa precisaria ser consertada. Então veja que a religião sempre esteve atrelada a essa questão agrícola. Tanto é que Baal, o deus lá dos fenícios e dos cananeus, eles acreditavam que quando chovia era como se fosse o espermatozoide de Baal que caía sobre a terra, e aquele espermatozoide então fazia a terra germinar. Então, veja só que coisa interessante, né? Mais alguma informação com respeito a essa ligação, né, da religião com a agricultura. A gente pode ver no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde estão elencadas as bênçãos e as maldições. Ali você vai ver que até o versículo 15, se a memória não me trai, ele fala sobre bênçãos. E dos 16 aos 67 ou 68 por ali, se a memória não me trai, vai falar sobre maldições. É quase 4 vezes mais maldição do que bênção. E dentre as maldições está exatamente a estiagem. O Senhor diz lá que se eles não obedecessem, Deus transformaria o céu em bronze e a terra em ferro. Ou seja, não choveria e eles poderiam plantar do jeito que quisesse, que não nasceria. E por 13 vezes na Bíblia, 13, né? Deus ele disciplina o povo de Israel com a seca 13 vezes. Você vai ver isso. Então, muitas vezes que Deus queria disciplinar o povo, ele mandava a seca. Um exemplo disso,
Nós temos ali a época de Ruth, né? Que havia seca lá em Belém, e o Elimeleque com Noemi resolve sair lá de Belém e peregrinar em Moabe em busca de melhores terras, né? Então, aos poucos, o culto local e seus oficiais iam assumindo o controle da aldeia. Então, esses xamãs, né, esses pajés, esses responsáveis, esses links, eram homens como se fossem os representantes de Deus na terra. Eles eram os oficiais do ritual, dependendo de cada religião, né? Então, eles eram sacerdotes. Nós temos isso entre os índios, nós temos entre os aborígenes, nós temos entre os africanos, sempre a figura daquele xamã, que é alguém que já vem de uma linhagem sacerdotal, geralmente é filho, neto, bisneto já de sacerdotes, né, de xamãs, que lhe é atribuído, ou lhe são atribuídas autoridades para conversar ou interceder pelo povo para a divindade que eles acreditam. Então nós vemos aqui que à medida que cresciam as pequenas cidades e estados, cresciam também a riqueza e o poder de seus cultos. Então, conforme as cidades iam crescendo, imagine só, de um vilarejo pequeno, você tendo ali um tipo de manifestação religiosa, conforme aquele lugarejo ele vai se desenvolvendo também as práticas cultuais, né? Elas vão ficando mais elaboradas. E os reis do Antigo Oriente Próximo geralmente oficiavam como sacerdotes de seus cultos locais. À medida que o poder político do templo crescia também o poder do rei. Se você fizer um estudo das 30 dinastias egípcias, dos faraós egípcios, você vai ver a influência que tinham os sacerdotes, né? Muitas vezes havia golpes dentro do palácio que eram arquitetados pelos sacerdotes, então eles tinham muita influência política, e isso vai acontecer também com Israel ali na guerra dos Asmoneus. Você vai encontrar essas informações no primeiro e no segundo livro dos Macabeus, que é um livro apócrifo, não tem na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia Católica, ou tem na internet, você pode depois ler, você vai ver ali a influência que tiveram principalmente os fariseus a partir do lá pelo ano 100, 120 antes de Cristo. A religião dos povos antigos, elas eram politeístas. O que significa politeísta? Politeísta é uma religião que tem vários deuses, né? Nós temos na Índia uma religião politeísta. Eles têm lá embora a religião hindu antiga, né, ela tinha somente praticamente um deus, né? Mas depois surgiu uma Trimurti, que eram 3 deuses, que são os deuses principais, né? Que é o Brahma, que é o criador de todas as coisas, tem o Vishnu, que é o sustentador, e tem o Shiva, que é o destruidor de todas as coisas. Então eles acreditam que a vida é sempre esse processo de criação, sustentação e destruição. Mas hoje lá na Índia são milhares ou milhões de deuses, né? E eles acreditam na transmigração da alma. Transmigração é aquela crença de que quando a pessoa morre, né, a alma dela, ela não reencarna num outro ser humano, ela pode reencarnar num outro ser qualquer, num cavalo, num gato, numa vaca, em qualquer outra coisa. Então isso é uma transmigração. Não confunda com reencarnação. Reencarnação é a pessoa acreditar que morre, depois vai reencarnar em outro ser humano, que também não é bíblico isso. Mas a transmigração é pior ainda, que eles acreditam que a pessoa, uma vez que morra, quando ela volta, ela pode voltar no corpo de um outro ser animal. Mas no geral, todas as religiões dos povos antigos, elas eram politeístas. E além de serem politeístas, elas eram antroposomórficas, né? Às vezes elas eram antropofórmicas, né? Porque os deuses tinham a forma de homens, e às vezes tinham uma figura antroposomórfica, ou seja, era uma mistura de homem com animais. A gente vê isso muito lá nos deuses egípcios. Nós temos Anubis, né? Temos Osíris, tem um deus lá com corpo de homem, cabeça de chacal, corpo de homem, cabeça de uma águia, corpo de homem, cabeça de um gato. Então são vários, né?
Temos Ísis também. Então, todas as vezes que vocês verem um Deus que tem a metade do corpo de homem e metade animal, é um ser antropos, que é de homem, né? A palavra antropos do grego é homem. Zoo, animais, mórficas, que é grego também, que significa forma de homem e animal. Então, no geral, as religiões dos povos antigos elas eram politeístas e também eram antroposomórficas. O mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio, terra do contorno do mar Mediterrâneo. Ele é berço da raça humana, mais precisamente a Mesopotâmia, nas planícies entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Foi daqui que partiram as primeiras civilizações. Vamos voltar aqui no mapinha. Então, o rio Tigre e o Eufrates, foi daqui que surgiu Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele estava aqui mais ou menos nessa região de Ur, e o Senhor falou assim, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão veio exatamente para cá, veio para a Palestina. Né? Parece pouco esse percurso daqui até aqui, mas, meus queridos irmãos, dá quase 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, dependendo de para onde você vai aqui na Palestina. É bem longe. Daria aí quase 4 meses de caminhada, ou no lombo de um burro, 5 meses, depende. A pessoa não poderia viajar durante todo o dia, por causa que lá no deserto a temperatura chega a mais de 54 graus, né? Então eles tinham um período curto para poder caminhar. Então por isso que também era longa distância, né? Também era longa viagem, melhor dizendo. Então, o início de tudo foi aqui nessa região da Babilônia, que chamou Mesopotâmia. Mesopotâmia, porque meso é meio, potamos é rio. Então, região mesopotâmica é a região que está no meio de 2 rios, ó. E não é. Aqui está o rio Eufrates, aqui está o rio Tigre. Então, essa região no meio aqui é a região meio dos rios. Rios é potamos, então região no meio dos rios, Mesopotâmia. Entendeu? Vamos seguir. O mundo bíblico na dispersão das raças após o dilúvio. Então nós vamos ver que, se você depois ler com mais tranquilidade na sua casa, Gênesis capítulo 10 e 11, você vai ver que o Noé, que levou os seus 3 filhos e as suas 3 noras, né, na viagem, aquelas 1 ano e 1 mês quase que eles ficaram dentro de uma arca esperando as águas baixarem. Então nós vamos ver que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O Sem povoou o sudeste da Ásia. O Sem ele deu origem aos semitas. Quem são os semitas? Os semitas são todos aqueles de origem árabe, e os judeus são semitas também. Então você vai ver depois lá tem a relação de todos os povos que saíram de Sem. Os descendentes de Cã, ou Cão, foram aqueles que povoaram a África. Alguns dizem que são esses povos africanos, mas com a pele mais escura. Bom, Canaã povoou a Península Arábica, né? Canaã, Cã também é a mesma coisa. E o Jafé são aqueles que povoaram o norte da Europa. Aquelas pessoas que moram ali na região da Alemanha para cima, na Noruega, na Finlândia, na Islândia, enfim, naquela parte onde hoje é Suécia, né, Dinamarca. Então toda aquela região onde tinham lá também os vikings, então eles tiveram origem na família de Jafé, tá? Então o mundo bíblico ele vem então de essas pessoas, toda essa população mundial, ela só pode ter vindo dessas 3 linhas, né, desses 3 troncos. Ou eles são descendentes de Sem, são semitas, ou são descendentes de Cão, ou são cananitas, ou são descendentes de Jafé, são jafetitas. Podemos classificar os povos bíblicos em 3 categorias. Então, a Bíblia nós podemos dividir em 3 povos. Os que habitavam a terra de Canaã, quando Moisés chegou lá, os que se tornaram potências mundiais ou impérios, e outros povos. Então, são esses povos que nós temos na Bíblia. A Bíblia não fala de quem morava aqui na América, que nem se sabia que existia gente morando, que havia que havia terras depois ali do Mediterrâneo. Essas descobertas, elas só vieram na Idade Moderna, lá no século XV, com aquelas grandes navegações a partir de 1440, 1490 principalmente, 92, quando Cristóvão Colombo ele vem para a América.
Depois, 1498, quando o Vasco da Gama ele descobre o caminho para as Índias, foi a partir daí. Então, nós estamos falando aqui de 2.000 anos antes disso, né? 3.000 anos antes disso, então não se tinha noção. As pessoas sabiam que existia o Oriente, que existia a China, com certeza, mas o percurso, o caminho era sempre feito a pé, ou por cavalos, ou por mulas. Nós temos a famosa Rota da Seda, que eram caminhos que as pessoas faziam, os grandes comerciantes faziam na época, né, para ir buscar as especiarias na Índia, na China, e também a seda, que já era conhecida aqui na parte ocidental, né? Ocidental eu digo não aqui, tá, nas Américas, mas na parte ocidental, na Europa, na Palestina, na Ásia Menor, ali naquela região. Os limites do mundo bíblico. Opa, já falei. Então, nós temos ao norte da Espanha o Mar Cáspio, né? A leste do Mar Cáspio é o Mar Arábico, e ao sul do Mar Arábico a Líbia. A oeste da Líbia a Espanha. Foi exatamente esse mapa que eu mostrei para vocês aqui, né? Olha aqui, ó. Então, essa aqui é toda a região bíblica. Os fatos bíblicos todos aconteceram nesse espaço aqui. Ah, pastor, mas e as viagens do apóstolo Paulo? Elas aconteceram aqui, ó. Está aqui a Itália, está aqui a Macedônia, que naquela época era chamada de Macedônia, depois passou a se chamar Iugoslávia, hoje é a Croácia. Temos a Turquia, que onde hoje tem aqui Esmirna, Tessalônica. Nós temos aqui a Grécia, onde tem Corinto, Éfeso, enfim, a Ásia Menor é essa aqui, ó. As 7 igrejas da Ásia, elas estão nessa região aqui. Bom? E aqui nós temos a Palestina. Aqui é a Palestina, né? E aqui nós temos onde hoje é a Turquia e Grécia aqui. Tá vendo? Essa aqui é a nossa hoje conhecida Turquia. E na época também era chamada de Capadócia. E na época da história da igreja nós vamos ter os pais capadócios, que foram aqueles que mantiveram a igreja aqui no Oriente. E lá no ano 1050 vai ter uma ruptura das duas igrejas, né? Da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente. E aqui vai ficar a igreja católica apostólica romana, e do lado do Oriente, com a capital em Istambul, né? Em Constantinopla na época, ficou a igreja católica apostólica ortodoxa, que existe até hoje. Essas igrejas não são a mesma, tá? Então, essa é a região onde aconteceram os principais episódios da Bíblia. Prosseguindo. Regiões, áreas, países, acidentes naturais do mundo bíblico. Então, nós vamos ver aqui as regiões principais. Quando a própria Bíblia ela retrata essas regiões, ela tem os nomes especiais da época, que hoje não são chamadas mais assim, né? Então, nós vamos ver aqui Antioquia, que hoje é próximo da Armênia, né? Que mais ou menos hoje ali é a Turquia, na região da Turquia. Turquia não, ali é mais ou menos a Antioquia, hoje é a Síria, né? Nós temos Ribla, Damasco ainda existe hoje, né? Temos Atenas, que é uma cidade bem conhecida até hoje, né? Lídia, Trácia, esses nomes não existem mais. A Trácia hoje é onde é a Croácia, né? A Armênia existe ainda, a Média, Parta, Pérsia. Então aqui são os nomes bíblicos da época. Persépolis, né? Hoje você não vai encontrar mais esses nomes, já tem outros nomes. Nínive hoje é uma ruína, não existe mais a cidade de Nínive, né? Mesopotâmia, então como nós falamos, é o berço da humanidade. A história geral declara ser o Egito o berço da humanidade, mas na verdade está na Bíblia. Aqui existiu o Éden adâmico. Como nós falamos no início, nós sabemos que o Egito é uma nação muito antiga na história geral. É o berço da humanidade, segundo alguns. Mas, biblicamente falando, é a região ali da Mesopotâmia.
entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que foi exatamente onde estava lá estabelecido o Jardim do Éden. Né? Então, não se tem registro de algo mais antigo do que o Jardim do Éden. Na Mesopotâmia destacam-se dois países. A Babilônia. Babilônia pode ser um país, mas também pode ser uma região. Tá bom? Porque a palavra Babilônia vem de uma palavra suméria, que significa confusão. A Babilu, o Babel. Em Gênesis capítulo 11, quando eles fazem lá uma torre, e eles colocam um esperto lá e fala assim: vamos fazer uma torre, porque Deus tinha mandado o povo se dispersar. Eles falaram: vamos fazer uma torre, vamos betumar para que a gente não saia mais daqui. Foi? Aí o Senhor disse assim: desçamos e confundamos as línguas. Então naquele lugar passou a se chamar a Torre de Babel, a Torre da Confusão. Confusão das línguas, né, que ninguém se entendeu mais. Então Babilônia pode ser um lugar, mas também pode ser uma região. A Babilônia é de capital do mesmo nome, outros nomes antigos pode ser Caldeia, Sinear, Sumer, é no sul da Mesopotâmia. Depois nós temos a Síria, que é o nome da Mesopotâmia, é o norte da Mesopotâmia, né? É hoje parte do Iraque, capital Nínive, destruída em 607 a.C. Está vendo aí? Arábia, capital Petra, vai da foz do Nilo ao Golfo Pérsico. A Israel peregrinou na demanda de Canaã. A região de Ofir, fornecedora de ouro, ficava possivelmente aí. Então, o Golfo Pérsico é hoje aquele... Deixa eu ver se nós temos um mapinha aqui para mostrar o Golfo. Aqui, o Golfo Pérsico é aqui, ó. Tá vendo? Israel está aqui, ó, à esquerda, e aqui embaixo está o Golfo Pérsico. Esse Golfo Pérsico ele é chamado assim até hoje. Então, quando a Bíblia fala do ouro de Ofir, né? Então ele vem mais ou menos dessa região aí, região de Ofir, fornecedora de ouro. A parte da península do Sinai era chamada de Arábia Pétrea. A lei foi dada aí e o tabernáculo erigido ali pela primeira vez. Olha só, nesse lugar aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, é aqui que fica o Monte Sinai, ó. Vendo? Não confunda que esse aqui é o mar Vermelho e esse aqui é o Golfo Pérsico, tá vendo? Aqui é o Mar Vermelho. Israel atravessou foi esse mar aqui, não foi aqui não. Aqui está o Monte Sinai, ó. Aqui que Moisés recebeu as tábuas e foi no Monte Sinai, nessa região, né? Que o tabernáculo foi erigido pela primeira vez. Que mais? A parte... já falamos. Ora, aí em Gálatas 4:25, né, faz menção a essa região. Ora, Agar é o nome... Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação bem interessante e inteligente, quando ele compara a Agar, que era aquela mulher escrava que teve um filho indevido com Abraão, não aguardou a bênção de Deus, e aquele menino que se nasceu, o menino não tinha culpa de nada, né? A criança não tem culpa por nascer, ser gerada, melhor dizendo. E só que ele não era filho da promessa, o Ismael. E Abraão então tem que mandar a escrava embora com o menino, porque já depois a bênção chega na casa dele através do filho de Abraão com a sua própria esposa, Sara. E nasce então, depois de uns 13 anos, né, nasce o Isaac. E os dois não podiam conviver junto, né? Interessante como que o Ismael representa a lei e o Isaac representa a graça. Ismael representa o filho da escrava, que é a lei, e o Isaac representa a filha da mãe da promessa, né? Que representa a graça. Então a lei e a graça não podiam conviver junto. A lei teve que ser mandada embora para prevalecer a graça. E ele faz essa comparação muito linda. E ele usa aqui o Monte Sinai, o Monte da Arábia, né? E ele está dizendo que Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Ele fala então, compara as duas Jerusalém, a Jerusalém terrestre e a nova Jerusalém, que há de ser manifestada. Aí está os impérios, né? O Império Babilônico, Persa e Grego. Nós tivemos, se você puder gravar de tudo que eu estou falando aqui,
que é bem importante, mas uma coisa bem importante que eu queria que você gravasse bem, pelo menos a sequência básica de todos esses impérios que nós tivemos. O primeiro império foi o Império Sumério. Grave aí, Sumério. Depois veio o Império Acadiano. Depois veio o Império Assírio. Assírio, que é o terceiro. Depois vem o Babilônico. Depois vem o Império Medo-Persa. Depois vem o Império Grego. E por último vem o Império Romano. Ok? Então grave bem aí. Império Sumério, Acádico, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. Aí você pode gravar bem, deixar bem massificado aí na sua mente, né? Claro que nós tivemos também o Império Egípcio. Ele sempre existiu, né? O Império Egípcio ele já existia há 3.000 anos antes de Cristo. Então ele veio acompanhando esses outros impérios sempre existindo, né? Então quando tinha o Império Sumério, já existia o Império Egípcio. Quando veio o Acadiano, já existia o Egípcio. Quando veio o Assírio, o Egípcio também já existia. Depois veio o Babilônico, também já estava o Egípcio. Claro que nessas batalhas, uma hora ele perde, outra hora ganha, mas o Império sempre existiu. E ele vai existir até na época do Império Romano, né? Quando os romanos invadem lá o Egito, né? E ali vai ser a última dinastia, onde tem a Cleópatra, a famosa Cleópatra, né? E ali vai ser a última dinastia, a egípcia, que é a 30ª. Então veja só, 30 dinastias, né? Então gravem bem todos esses impérios que nós falamos. A Pérsia hoje, né, quando a Bíblia fala da Pérsia, hoje parte do Irã. Então se você pode viajar lá para a Pérsia hoje, só que ela não se chama mais Pérsia, ela se chama Irã, né? Ela teve algumas capitais na Bíblia, né, que é Ecbatana, Passárgada, Suzã e Persépolis. Foi cenário do livro de Esté e parte do livro de Daniel. Aí primeiramente floresceram os medos, depois os persas e assumiram a liderança. A Média, quando na supremacia, tinha por capital Ramadã, entre os gregos Ecbatana, né? Então veja aí. Então nós falei, né, dos impérios. O Império Medo-Persa ele vem logo depois do Babilônico, né? Vem o Babilônico, o Medo-Persa, depois vem o Grego. Então a gente tem essa informação onde? No livro de Daniel. E no livro de Esther também a gente tem lá as informações de quem é que estava governando lá em Suzã. Suzã era o Irã. Hoje, ainda, se você fizer uma viagem lá para o Irã, o túmulo de Daniel está lá. Né? Existem alguns túmulos de alguns personagens bíblicos que estão lá no Irã, lá na Pérsia. E é um lugar muito bonito para se visitar a Pérsia. E não é um lugar muito... a gente não vê muita propaganda, né, desse lugar, a Pérsia. Só por curiosidade, você se lembra quando foi escrito lá no capítulo 5 do livro de Daniel, quando o Nabonido pega aqueles artefatos, aqueles utensílios sagrados que eram utilizados no tabernáculo, no templo, melhor dizendo, né, no templo de Jerusalém, e ele usa aquilo numa festa profana, e aparece uma mão lá que diz, escrevendo Mene Mene Tekel Farsi ou Parsi, né? E lá está escrito, pesado foste na balança e o teu reino foi passado aos persas, aos parsis. E lá na Pérsia eles falam árabe, mas eles têm a língua deles, que é o Farsi. O Farsi é a língua da época lá, né, dos persas, né, que é a língua bem parecido com o árabe, mas não é, né? É tipo assim, está para igual você está falando português e vem alguém falando francês. Alguma coisa assim dá para compreender, mas é uma outra língua, né? Então, só por curiosidade, Pérsia e Farsi é o idioma deles lá. Elão. O Elão hoje é a Síria, né? O país Síria, não a Síria. A Síria não existe mais, né? A Síria foi um império. Nós temos o país chamado Síria,
que infelizmente era um país muito lindo, né? Tinha uma paisagem maravilhosa, mas só que o Estado Islâmico acabou com tudo. Infelizmente está em ruínas, muitas cidades estão em ruínas. E é uma cidade histórica muito conhecida, é um país, né? A Síria, hoje incorporado no Irã, né? Alguns dizem que porque a Síria, se você pegar no mapa hoje, você vê Síria, ela tem uma parte que se emenda com o Irã. Então, Síria e Elã é mais ou menos o mesmo país, só que hoje está dividido. Mas em muitos lugares, Elã ou Elão é Síria. Tá bom? A Armênia, o Ararat, a gente sabe muito bem, é lá na Armênia que está o Monte Ararat. Todo mundo sabe o que aconteceu no Monte Ararat, né? Foi onde a Arca de Noé pousou não, atracou, né? Ela estava flutuando, ela não estava voando. Então é bíblico esse lugar, o Monte Ararat. Só que é um lugar inacessível, mas existem relatos de pessoas que lá estiveram e encontraram fragmentos de uma possível construção humana, uma caixa quadrada de madeira que está petrificada. Eu acredito piamente que seja a Arca de Noé, né? Profecias contra Damasco a ser cumprida. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Viu o que eu acabei de falar para vocês, que aconteceu com Damasco, né? Hoje ela está em ruínas. E essa profecia que se cumpriu hoje, ó. O Estado Islâmico acabou com tudo. Fenícia. A Fenícia é uma cidade litorânea que também fica na região um pouquinho, na região mais ou menos onde hoje é o Líbano, né? E os fenícios foram os grandes navegadores. Existem algumas lendas que os fenícios que chegaram até o Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Eu não sei se isso é verdade. É uma lenda, né? Mas só para vocês verem como é que eles eram respeitados na questão das grandes navegações. Nós tivemos aí navegantes famosos que foram fenícios e foram os primitivos exploradores. Eles fundaram Cartago, na África do Norte, hoje Tunis. O nosso alfabeto vem dos fenícios, né? Esse alfabeto que a gente usa hoje, é claro que não é como era hoje, né? Mas era bem rudimentar, mas foram os fenícios que nós usamos o tipo de escrita deles, porque já existia uma escrita lá dos acadianos, né? Dos sumérios, da onde vêm as escritas lá, aqueles povos, como nós falamos aqui, que era de forma cuneiforme, eles usavam uns conezinhos, né? Só que a língua, as letras como nós usamos hoje, foi com os fenícios que nós absorvemos dos fenícios, tá bom? Então o nosso alfabeto vem dos fenícios, cerca de 1500 a.C. Egito é o país mais citado na Bíblia depois de Israel. Em hebraico seu nome é Misraim. Misraim. A palavra Misraim significa duas terras divididas. É porque tem o Egito, o Baixo Egito e o Alto Egito. Lembra que eu falei? Então, o judeu, quando fala Egito, ele fala é o lugar das duas terras, onde tem Egito, Alto Egito. Não, desculpa, Alto Egito e Baixo Egito. Né? É o contrário. O baixo fica no norte e o alto fica no sul. Bom, teve várias capitais nos tempos bíblicos. Parte do seu futuro, profeticamente falando, está em Ezequiel 29:15. Etiópia. A profecia de Salmo 68 diz respeito à Etiópia. Teve seu cumprimento a partir de Atos 8, 26, 39, quando a fé cristã foi ali introduzida. É aquele episódio daquele etíope que vem de Jerusalém, está lendo um texto, e vem Filipe, chega perto da carruagem dele, ele lê ouve que ele está lendo o profeta, né, Isaías, e ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Você, como vou entender se não tiver quem me explique? Você pode me entender, me explicar, melhor dizendo? Sim. Então ele já conhecia a lei. Provavelmente quem levou a lei lá para a Etiópia, isso aqui é uma teoria minha, tá? Eu entendo assim, deve ter sido a rainha de Sabá, que a rainha de Sabá era a rainha do sul, que era a Etiópia, ela era de Cuxi. Cuxi é Etiópia. Então a rainha de Sabá era da terra desse rapaz. Então, se a rainha de Sabá levou a lei, e esse rapaz está vindo de Jerusalém, voltando para sua terra, lendo o profeta, agora o Espírito Santo de Deus faz Filipe se aproximar dele, né? E o que ele faz? Agora explica a palavra de Deus, o Novo Testamento, né? Que através da própria interpretação de Isaías,
E o rapaz leva então agora essa informação de que Jesus se cumpre nessa profecia de Isaías. É país de princípios cristãos até hoje a Etiópia. Né? A Etiópia da Bíblia compreende hoje a Abissínia e a Somália. Então, se você pegar algumas reportagens sobre os piratas lá do Golfo Pérsico, né, que nós falamos agora mesmo, então são descendentes aí da Etiópia. Interessante que lá em Israel hoje existem muitos judeus etíopes, são judeus negros, né? E lá eles são chamados de falachas. Eles servem um exército, eles são cidadãos judeus. Né? Então nós temos judeu japonês, chinês, de olho puxado, moreno, louro de olho azul. Existe judeu de todos os tipos, né? de todas as etnias. Líbia, essa fica no norte da África também, é uma extensa região da África do Norte. Simão, o que ajudou Jesus a levar a cruz, era natural de Cirene. Então aquele homem que estava vindo do campo, que quando Jesus estava carregando a cruz cansado, já tinha sido flagelado, né? E eles pegam aquela cruz e colocam nas costas do Simão Cirineu. Esse Simão Cirineu era da Líbia. E esse Simão, então, ajudou Jesus ali no percurso de carregar essa cruz. Né? Igualmente, no dia de Pentecostes, estavam sirineus em Jerusalém. A Ásia dos tempos bíblicos, nada tinha com o atual continente asiático. Então, como nós falamos, né, não é aquela Ásia lá da Índia. A Ásia hoje seria a província romana mais vamos dizer assim, mais para o Oriente, que fica exatamente onde hoje é a Turquia. E a capital dessa província é Éfeso. Toda a região dessa antiga Ásia Menor compreende hoje o território da Turquia. Nós temos a Grécia também, né, que é o berço da língua grega, claro, e também é o berço do Novo Testamento. No Novo Testamento, muitos episódios aconteceram na região da Grécia. Né? Muitas cartas paulinas foram escritas aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. É toda a região ali da Grécia. Né? A própria epístola a Timóteo era pastor de Éfeso. Né? Atos dos Apóstolos também. Então o apóstolo Paulo ele falava grego, com certeza. Os nossos irmãos antigamente tinham que falar o hebraico, os judeus, e falavam grego. Nós temos 3 tipos de judeus na Bíblia. Nós temos o judeu de hebreus mesmo, que moravam em Jerusalém. Nós temos os judeus de fala grega, que são os gregos, que fala lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aqueles que perceberam que as viúvas não estavam sendo cuidadas, não eram gregos, eram judeus de fala grega. E nós temos também os prosélitos, que eram aqueles que não eram judeus, mas tinham se convertido ao judaísmo. Então, é bom saber que nós estamos falando de geografia bíblica, porque muitas vezes a Bíblia vai falar dos gregos, mas não era grego, né? Judeu de fala grega. Vai falar de prosélito, que era de pessoas que não eram gentios, que tinham se convertido ao judaísmo. E de judeus mesmo, que eram judeus, que aqueles que eram judeus puros, né? Que eram nascidos em Jerusalém, ou de pais e mães judeus mesmo. A maior parte da Grécia Antiga era conhecida pelo nome de Acaia, nome esse derivado dos aqueus, povo que habitou. Na época do Novo Testamento, a Grécia era constituída de estados isolados sob os romanos. Sua capital política era Corinto e não Atenas, está vendo aí? Em Corinto residia o procônsul romano. Macedônia ficava ao norte da Grécia. A antiga Macedônia é hoje território de vários países. Hoje lá temos a Bulgária, a Iugoslávia, a antiga, né? A parte da Turquia. O ministério do apóstolo Paulo ocorreu na Ásia Menor, na Grécia e na Macedônia principalmente. Eu vou mostrar para vocês aqui a Macedônia, tá? Vou mostrar o mapinha aqui, para não ficar só na palavra. Então, a Macedônia é essa área aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa área aqui, ó. Onde está a Ásia Menor, ó. Tá vendo? Essa área aqui, ó. Macedônia. Norte da Grécia aqui, ó. Essa parte. Hoje aqui é Iugoslávia, né? Deixa eu ver se tem um outro mapa melhor que aparece aqui. Deixa eu ver esse aqui. Não, tem um outro melhor aqui que vai aparecer melhor aqui. Eu vou mostrar para vocês. É importante a gente ver, né? Aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Aqui é a Grécia, ó. Itália. A Macedônia tá nesse M aqui, ó. Ó, tudo aqui é Macedônia, ó. Tudo aqui é Macedônia. Então, quando lá o discípulo diz lá, o apóstolo diz: passai a Macedônia, nos ajude, é para vir para cá. Ele está chamando para vir para cá.
E eu conheci um missionário brasileiro, nordestino, que ele ficou muitos anos aqui na Macedônia, né? Tem um país chamado Macedônia. É uma bandeira amarela e cor de laranja, tipo um sol assim. Muito bonita a bandeira. E é um país muito carente. E nós precisamos orar por esses países e evangelizar também esses países, né? A igreja precisa mandar missionário para esses lugares. Vamos ver aqui, outro lugar. Ilírico, região europeia onde Paulo ministrou a palavra de Deus. Hoje a Albânia, a parte da Iugoslávia, também fica naquela Macedônia. A parte principal da Iugoslávia de hoje é a antiga Dalmácia, de 2 Timóteo 4:10. A Itália, país banhado pelo Mediterrâneo, situado ao sul da Europa. Em Roma, sua capital, foi fundado um diminuto reino em 753 a.C., que mais tarde viria a ser senhor absoluto do mundo, conhecido Império Romano, né? Então, eu fiz aqui esses slides, é um resumo de toda essa postilhinha, porque nós não vamos ficar lendo aqui para vocês, né? A leitura vocês fazem aí, aqui a gente só faz um comentário, tá bom? Então nós temos aqui em 753 a.C., Roma, a cidade foi oficialmente fundada, né? Ela era uma cidade-estado pequena, porém guerreira. Em 275 a.C. já havia conquistado quase toda a Itália. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém. E, em consequência disso, toda a Palestina ficou sob o poder de Roma. Nós falamos no início aqui que, rapidamente, o relacionamento entre a Itália, né, o Império Romano, e a igreja, primeiramente com os judeus. Os judeus nunca aceitaram a dominação do Império Romano, e por isso nós tivemos constantemente as chamadas guerras judaico-romanas. Mesmo antes de Jesus nascer, há uns 15, 16, 17 antes de Cristo, já havia tido revolta já entre judeus e entre os romanos. E na época de Jesus não era diferente. Jerusalém era um barril de pólvoras. E no ano 70, mais ou menos no ano 67, 68, já começou uma grande revolta, outra guerra judaico-romana entre os judeus e os romanos, que foi culminar com a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, onde alguns dizem que aproximadamente 1 milhão de judeus foram mortos nessas batalhas. Um grupo que estava em Jerusalém fugiu para um outro lugar chamado meu Deus, como é que chama? Uma montanha. Eu esqueci o nome do lugar agora, depois eu vou lembrar. Uma montanha, e lá depois eles foram mortos também. Nesse lugar tinha como é que se fala? Um forte que foi construído por Herodes, né? E lá eles se refugiaram e ficaram cercados por 3 meses, mais ou menos 1.000 pessoas ali. E quando os romanos viram que não tinha como entrar, porque era um lugar muito íngreme, eles fizeram uma rampa de terra. Quando estavam próximos de chegar, eles fizeram um tratado lá e separaram 3 pessoas. Desses 3 matariam as 997 pessoas. Depois desses 3, um mataria 2 e o último se suicidaria, né? Massada, o lugar chamado Massada. Esse lugar existe até hoje lá, né? Massada. Inclusive é um lugar que muitos fazem peregrinação para lá. E eu vi um certo documentário que quando os meninos fazem 18 anos, ou 12 anos, melhor dizendo, ou vão para o serviço militar, estou bem lembrado da época da idade, eles são levados para lá na época do serviço militar. Eles são levados até Massada e lá eles dão um brado, né, e gritam assim: Massada nunca mais. Então é como se fosse assim: nunca mais seremos dominados por ninguém, né? Algo forte, né? Então, mas lá muitas pessoas morreram. Foi tanta carnificina nessa Massada que até os romanos, quando entraram lá, viram aquele monte de gente morta, eles ficaram estarrecidos. Depois nós temos, então, nós já falamos da Itália, né? A Espanha, segundo os estudiosos da Bíblia, a cidade de Tarsis, mencionada em Jonas 1, 3, 4, 5, fica ao sul da Espanha, né? Sendo no tempo de Jonas o extremo do mundo conhecido do povo comum. Então Jonas, quando quis fugir, ele foi para Tarsis, então ele quis ir lá para o fim do mundo. Foi na Espanha. Foi a Espanha a grande perseguidora dos cristãos durante a Idade Média. Então nós falamos aqui do relacionamento do Israel com Roma. Foi
foi triste, né? Tem muitas batalhas, e também o relacionamento da igreja com Roma. A gente sabe muito bem que a igreja foi perseguida pela maioria dos imperadores, até que no ano 325, quando Constantino escreve o Edito de Milão, proibindo a perseguição da igreja, e mais à frente, no ano 380, Teodósio ele vai oficializar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas até então, principalmente com Diocleciano, a igreja foi muito perseguida, foi massacrada pelos romanos. E a Espanha também foi um país que perseguiu muitos cristãos. Espanha e Portugal, quando estabeleceu-se no ano de 1200 aproximadamente ali, a Santa Inquisição ou Santo Ofício, no sentido de perseguir aqueles que eram chamados de hereges, ou seja, aqueles que não se enquadravam dentro das ordenanças da Igreja Católica Apostólica Romana, e também os judeus, que eles eram forçados a se converterem. E muitos judeus fugiram para o Brasil, principalmente em 1630, quando vieram para cá os holandeses na cidade de Olinda, e por quase 25 anos ficaram aqui. E não sei se você sabia, mas o Brasil, nós somos um reduto de judeus, principalmente a Paraíba. A maioria dos nordestinos são descendentes diretos ou indiretos de judeus. Tem um relato de um francês que esteve no século XVII em Salvador, que é uma das colônias que mais deu certo no Brasil, né? naquelas capitanias hereditárias, né? E ele fez um relato para um amigo dele lá da França. Ele disse: rapaz, cheguei aqui no Brasil e descobri que de cada 3 judeus, de cada 3 portugueses que vêm para o Brasil, um é judeu. Então veja só, o Brasil naquela época já tinha aproximadamente quase 1 milhão de pessoas em todo o seu litoral, né? Se isso for um relato verdadeiro, então nós já vamos dizer aí que de 1 milhão, 300 mil eram judeus. Desses 300 mil, o Brasil foi se multiplicando. Então todos esses brasileiros, principalmente nordestinos, que têm sobrenome Oliveira, Pereira, Silveira, Silva, pode ter certeza que são descendentes diretos ou indiretos de judeus. Se você quiser mais informações a respeito disso, eu recomendo um livro que se chama Os Judeus que Construíram o Brasil. A escritora é Anita Novinsky, tá bom? Você vai gostar muito do livro. E lá fala também sobre a perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana contra os judeus através do Santo Ofício ou Santa Inquisição. Israel ou Canaã, principal terra da Bíblia, foi prometida por Deus aos hebreus, Gênesis 15:18. É o centro geográfico da terra. Se você pegar Jerusalém e pegar um mapa mundi, você vai ver que, você olhando para Jerusalém, ela é o centro geográfico da terra, a coroa de todas as terras, terra desejável, a mais formosa de todas as nações. Ela ocupava aproximadamente 31 mil quilômetros quadrados, 1/8 do estado de São Paulo. Se você pegar o estado de São Paulo, dividir por 8, um pedacinho desse, das 8 partes que você dividiu, é exatamente Israel, né? É bem pequenininho, mas é uma cidade, uma terra abençoada. Deixa eu mostrar aqui o mapa só para finalizar. Como eu falei que ele é o centro geográfico da Terra, tem um outro mapa aqui que é melhor, aquele primeiro lá. O que é centro geográfico? Olha aqui, ó, aqui é Jerusalém, ó. Jerusalém fica aqui por aqui assim, ó. Então, se você pegar, é que nós não estamos vendo o mapa todo aqui, o mapa mundi. Se você olhar o mapa mundi como um todo, você vai ver que Israel está exatamente no centro geográfico. Ela está no meio do mundo. Ah, pastor, mas isso é coincidência. Eu não acredito em coincidência, né? Nós acreditamos em providência de Deus. E no livro aí, a última passagem, né, o último tópico, vai falar exatamente sobre o Império Romano e os cristãos. E eu quero encerrar, vou só ler essa partezinha. Diz assim: os cristãos primitivos foram perseguidos por alguns dos imperadores romanos, como Nero, Domiciano, 81, 96. Inclusive foi em 68 que o apóstolo Paulo foi morto por Nero, né? A relação entre Roma e os cristãos foi instável, até que o imperador Constantino proclamou o cristianismo religião oficial do Império Romano.
Há um erro no livro aqui. Não foi Constantino que oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado. O Constantino ele fez um edito dizendo que era a partir daquele dia não se devia mais perseguir a igreja. Quem proclamou a religião oficial do Império Romano sendo o cristianismo foi Teodósio no ano 380 depois de Cristo. Ok, meus amados irmãos? Então, foi um prazer a gente poder ministrar essa primeira aula para vocês. Espero que tenha sido de bom proveito para todos e vamos ficar atentos para a próxima aula, a segunda aula que nós vamos falar. O assunto vai ser sobre geografia física da Terra Santa. Nós vamos falar sobre os nomes da Terra Santa, a sua hidrografia, os mares, lagos, o relevo, montanhas, desertos, vales, climas, etc. Ok? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. A paz!